leva a mensagem para Mardoqueu, Mardoqueu recebe a mensagem, manda a resposta para Esther. Isso durou alguns dias de diálogo. Esse diálogo entre Mardoqueu e Esther traz algumas informações que eu quero fazer menção aqui e ministrar ao seu coração algo importante da parte de Deus. Preste atenção, não saia daí, em nome de Jesus. Quem era Mardoqueu ou Mardokai? Foi um dos exilados judeus que viveram em Suzã, uma das capitais do Império Persa. Mardoqueu é conhecido por ter sido o primo que criou a jovem órfã Esther, que veio depois a se tornar a rainha da Pérsia. Mardoqueu ocupava um cargo oficial. Logo depois que Esther se tornou rainha, logo deu um cargo a Mardoqueu de oficial do rei. O texto diz assim que ele sentava-se à porta do rei. Isso significa que ele era um oficial do rei, né? Ali era o local onde se discutia os assuntos oficiais do reino, eram tratados ali naquele local estratégico, a porta do rei, como o texto diz. Era uma posição estratégica, não apenas um status social, como também um lugar estrategicamente em que Mardoqueu ficava sabendo dos detalhes de toda a direção dos ventos e das intrigas do reino. Porque Mardoqueu ele estava ali num lugar muito bem posicionado. Deus colocou ele em um local ali no reino da Pérsia, um local muito bem posicionado, esteve Mardoqueu ali. Estando ele bem posicionado, uma posição estratégica colocada por Deus, Mardoqueu foi grandemente usado por Deus ali naquele lugar. Então veja bem, a posição em que você se encontra vai fazer toda a diferença, né? Toda a diferença será feita, será exposta quando a posição em que você está, ela é justamente o lugar onde Deus quer que você esteja. O grande problema é que quando nós ficamos perdidos e queremos estar no lugar onde não é o lugar onde deveríamos estar. Mas quando nós estamos em um lugar que Deus nos colocou ali, o Senhor te fará prosperar. Porque Deus, ele usou Mardoqueu ali de uma maneira grandiosa. Nós vamos aqui, os textos vão expondo isso daqui. Tudo porque Mardoqueu foi colocado no lugar estratégico, no lugar muito bem posicionado ali no reino da Pérsia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Isso aqui eu aprendo que nós precisamos em Deus entender aonde é o lugar exato que Deus quer que nós estejamos. Porque se você estiver no lugar que é segundo a vontade de Deus, o Senhor abençoará a sua vida, Deus irá usar a sua vida. Agora, não adianta você insistir em um local que não é a vontade de Deus, porque Deus não vai, você vai ter muitas dificuldades ali. Não que Mardoqueu não teve dificuldades, sim, e as dificuldades deles aqui foram muito fortes, mas ele estava bem no lugar onde Deus havia estabelecido que ele estivesse. Então veja bem, eu não estou dizendo que se você está na direção de Deus e está em um local, você não vai passar por provações. Não é isso que eu estou dizendo. Eu quero apenas enfatizar para que você entenda que o melhor lugar para estarmos é no lugar onde nós estamos seguindo e fazendo a vontade e a direção de Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Se você tiver sensibilidade de entender que você está no local certo que Deus te colocou,
ponto, isso basta para que o Senhor possa vir sobre a tua vida e te usar de uma maneira poderosa, de uma maneira grandiosa. Procure saber em Deus se o lugar onde você estiver, você está segundo a orientação e a vontade de Deus. Porque se não houver essa firmeza no Senhor, é necessário que nós encontremos em Deus um lugar seguro, porque o Senhor é um lugar seguro. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Se estamos num lugar muito bem posicionado, preparado pelo Senhor, não importa as tempestades, não importa as provações, não importa as dificuldades, Deus te manterá vivo, Deus te manterá guardado, Deus te manterá protegido, Deus estará provendo tudo aquilo que você precisa para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Glória a Deus. Porque Mardoqueu estava muito bem posicionado, então ele assume um desafio. Um grande desafio Mardoqueu assumiu sozinho. Primeiro ele assume sozinho. E aquela atitude de Mardoqueu, quando ele assume sozinho aquele desafio tão grande, ele jamais, de repente, quem sabe, Mardoqueu não imaginava que tudo aquilo iria acontecer. Mas ele foi o estupim. Ele foi a válvula propulsora para todos aqueles acontecimentos iniciar, né? Observamos que ele, então, no seu desafio, ele inicia arriscando a sua própria vida. Versículos 1 e 2 diz assim: quando soube Mardoqueu tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor, e chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Olha bem, como Mardoqueu estava no local onde se discutia as decisões do reino, então ele ficou sabendo de primeira mão que Hamã, por conta do ódio, da inveja e do ódio de Hamã, que se levantou contra Mardoqueu. A Bíblia diz que Hamã conseguiu com o rei, e o rei assinou o decreto para que todos os judeus fossem exterminados do reino persa. Todos os judeus fossem exterminados. Então ali foi decretado uma data específica para a execução desses judeus. Seria exatamente 11 meses dali para frente. Seria no dia 13, entre fevereiro e março. Então, dali 11 meses, o rei havia decretado que todo judeu deveria ser executado. E nesse decreto diz o texto bíblico que Hamã enviou por todo o reino persa. Não faltou cidade que ele não enviasse as cartas, as cópias das cartas e o decreto, enfatizando ao povo que ainda ia premiar aqueles que matassem os judeus e despojassem eles. Então observe que quando o Mardoqueu fica sabendo dessa notícia em primeira mão ali, num lugar ali chamado na porta do rei, observe que Mardoqueu arrisca a sua própria vida, o grande desafio. Ele assume o desafio, arrisca a sua própria vida. Diz o texto que ele se vestiu de pano de saco, rasgou as suas vestes. Ele rasgou as vestes, se vestiu de pano de saco e andou pelas ruas da cidade de Jerusalém, anunciando o edito de Amã. E o texto diz que ele estava expressando grande e amargo clamor. Observe a situação de Mardoqueu. Ele caminhou nas ruas. Jerusalém conhecia Mardoqueu, sabia que Mardoqueu era um oficial do rei, e um oficial do rei andava muito bem vestido, muito bem ataviado. E agora, de repente, o povo é assustado, porque Mardoqueu agora, ele assume o desafio arriscando a sua própria vida, né? Uma reação que, de repente, não era esperada por Hamã, e nem muito menos pela cidade de Jerusalém. Mardoqueu sai nas ruas da cidade de Jerusalém, chorando, com muito amargo clamor, gritando nas ruas de Jerusalém, gritando porque dali a 11 meses
O rei havia decretado que dali a 11 meses, todos que matassem um judeu ainda ia ser aplaudido, elogiado, premiado. Então, estava em risco a vida de todos os judeus. A Bíblia diz que ele saindo com as vestes rasgadas e vestido de pano de saco, ele começa anunciando aquele edito com a cópia da carta na mão, mostrando para o povo e gritando, gemendo, chorando, até chegar à porta da casa do rei, do palácio do rei. Esse desafio que Mardoqueu iniciou, provocou uma reação de clamor em todo o povo diante de Deus. A Bíblia diz que todo judeu, em todo canto que ficaram sabendo daquela história, começaram a gemer e a clamar a Deus, a pedir a Deus, a gemer diante de Deus. Houve ali um grande quebrantamento, um grande avivamento. E eu quero que você entenda que tudo isso foi antes mesmo de que a rainha Esther ficasse sabendo. Antes da rainha Esther ficar sabendo, Mardoqueu conseguiu provocar uma reação em todos os judeus, em todas as ruas da cidade de Jerusalém. Ele conseguiu provocar uma reação, um remorso, um clamor, um quebrantamento em todo o povo. E você sabe que os textos sagrados afirmam que Deus não despreza um coração quebrantado. Imagine corações de uma cidade, de uma nação inteira quebrantado. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Quem foi o grande protagonista aqui? Mardoqueu. Mardoqueu foi o homem que estava muito bem posicionado. Estando muito bem posicionado, ele foi o canal de bênção, ele foi o estupim, ele foi a tocha de fogo para poder incendiar toda Jerusalém, aonde quer que se encontrasse um judeu, aquela tocha chamada Mardoqueu incendiou a todos eles e começou um grande quebrantamento ali. Avivamento verdadeiro é quebrantamento de espírito. Quando você reconhece que é um pecador, quando você reconhece que você necessita de Deus, quando você reconhece que você precisa de Deus, quando você reconhece que você não é nada sem Deus, quando você se quebranta diante do Senhor, aleluia, jamais Deus desprezará um coração quebrantado. E nós observamos que o texto enfaticamente nos mostra que antes mesmo de Esther ficar sabendo, estava acontecendo esse movimento, estava acontecendo esse quebrantamento. O posicionamento de Mardoqueu trouxe um grande resultado para a cidade de Jerusalém, para a nação judaica. Eu quero que você entenda que Deus não precisa de muita coisa, de muitas pessoas para poder fazer algo grandioso. Ele pode começar algo grandioso através de uma só pessoa. Glórias ao nome do Senhor. Entenda uma coisa, Mardoqueu era um oficial do rei. Um oficial do rei ganha bem, dormia bem, comia bem, tinha toda a regalia. Ele estava muito bem tranquilo financeiramente falando. Ele poderia muito bem falar, que se vire, eu estou aqui na minha. Mas Mardoqueu resolveu mover a mão de Deus em prol do povo. Pastor Luciano, mas o alvo principal era ele, porque a Bíblia diz que Ramã queria tentar matar ele primeiro. Isso, meu amado irmão, mas o coração de Mardoqueu, o coração de um homem que está bem posicionado, logo ele pensou em todo o povo judeu que seriam massacrados, seriam mutilados dali a 11 meses. Então Mardoqueu toma uma atitude arriscando a sua própria vida para poder salvar, encontrar o livramento em Deus ao povo. Eu quero fazer você pensar, será que nós estamos preparados a ponto de poder arriscar a nossa pele para poder fazer algo para Deus? Será que nós estamos preparados para poder nos auto-sacrificar para poder mover a mão de Deus ao nosso favor? Porque hoje diminuiu
a cada vez mais vem se diminuindo as pessoas que buscam, as pessoas que oram, as pessoas que consagram, as pessoas que sacrificam. E nós observamos na Bíblia Sagrada que Deus sempre fez coisas grandiosas através de pessoas que se colocaram diante de Deus com o coração quebrantado, com jejum, com oração, com clamor, com grande clamor. E a Bíblia diz que houve essa manifestação na vida de Mardoqueu e na vida de todo o povo em Jerusalém. De modo que aquele desafio que Mardoqueu assume, ele então começa a chamar a atenção. E chamar a atenção não só de Jerusalém, como também da rainha Esté. Versículo 4 e versículo 5 diz assim: Então vieram as servas de Esté e os eunucos e fizeram-na saber. Saber de quê? Disso que estava acontecendo na cidade. Com que a rainha muito se doeu e mandou roupas para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o pano de saco. Porém, ele não as aceitou. Veja bem isso aqui. Então Esté chamou a Hataque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para a servir. Ele ordenou que fosse a Mardoqueu para saber o que era aquilo e qual era o motivo daquilo. Observe aqui que é muito claro que o texto afirma que a Esté não estava sabendo. Jerusalém estava incendiada por um quebrantamento, uma busca, um quebrantamento, e a rainha Esté estava no seu palácio. Ela não estava sabendo de absolutamente nada. Diz o texto que as suas servas e os eunucos foram que levaram a mensagem até ela, até o palácio. Olha, rainha Esté, está acontecendo isso. Então, rainha Esté, o texto diz que ela envia o mensageiro até Mardoqueu, que estava lá na praça, vestido de pano de saco, sem comer, sem beber, orando, gemendo, gritando, pedindo a Deus que entrasse com providência e com a cópia do edito do rei nas suas mãos. A Bíblia diz, presta bem atenção aqui, a Bíblia diz que a rainha Esté manda vestes para que Mardoqueu vestisse. Não, falei, tem que trocar de roupa, para com isso, o que é isso? Para que isso? O que está acontecendo? Ei, o texto revela para nós aqui que parece que a rainha Esté não estava entendendo muito bem. Para um judeu, vestir roupa de pano de saco, ir para a praça sem comer, jejuando, gemendo, chorando, era numa situação de muito extremo. Você entende isso? A rainha Esté parece que ela está voando no assunto. Ela pede para que Mardoqueu trocasse de roupa, colocasse uma roupa decente de um oficial. Mas peraí, o momento era de luto. E a rainha Esté pede para ele trocar de roupa. Ei, presta atenção. O momento não é momento de trocar de roupa, é momento de permanecer em quebrantamento. O momento não é momento de observar a aparência, mas é momento de quebrantar o coração e de buscar a Deus, porque o momento é extremo. A igreja moderna está vivendo um conforto no palácio. A igreja moderna está vivendo um conforto tal que não está mais enxergando como lá fora o mundo, as pessoas estão desintegrando, estão perecendo, as pessoas estão com os dias contados, este mundo está com os dias contados, o arrebatamento está próximo a acontecer, este mundo vai ser surpreendido por uma grande tribulação. A igreja moderna está no conforto dos seus lares, das suas casas, e tem uma maioria deles não estão cientes, não estão sabendo da gravidade do que está acontecendo lá fora. Ei, o Espírito Santo está despertando você nesta noite com esta palavra, para que eu e você possamos ser despertados e sair do conforto da nossa casa, do conforto do palácio, para que possamos entender a gravidade. Não é para vestir veste de núpcia, porque não é hora, não é para vestir veste de oficial, porque não é hora. O momento é de quebrantamento.
esfriamento. Mardoqueu está dizendo: Esther, nós vamos gemer, Esther, vamos chorar, Esther, vamos jejuar, Esther, vamos buscar a Deus, Esther. Esther, se nós não buscarmos a Deus, seremos consumidos. Urabastori andará. Mardoqueu está trazendo despertamento para a igreja moderna, a igreja que está cada vez mais fria e calculista, a igreja que está cada vez mais se esfriando, a igreja moderna está cada vez mais tradicional, cada vez mais fria, não tem a chama de Deus na vida. A igreja moderna está cada vez mais indo para o tradicionalismo e cada vez se tornando mais fria. Está vindo um esfriamento aí, mas o Espírito de Deus está batendo na porta do seu coração, dizendo: olha, sai do conforto da tua casa, vai colocar a boca no pó, porque o momento é extremo. Sai do conforto da tua casa, coloca a boca no pó, vai jejuar e vai orar. Se veste de pano de saco. Na cultura judaica, se vestir de pano de saco por conta da gravidade da situação. Na nossa cultura não temos a cultura de se vestir de pano de saco, mas coloca a tua boca no pó, coloca o teu joelho no chão, vai pedir a Deus para que o Senhor venha salvar, vai pedir a Deus para que o Senhor venha avivar, vai pedir a Deus para que o Senhor venha quebrantar os corações, venham ser quebrantados e o povo se volte para buscar a Deus verdadeiramente. Entenda que a rainha Esther não está entendendo a gravidade do assunto. Ela manda vestes e a Bíblia diz que Mardoqueu se recusou a vestir as vestes, dizendo: não, eu não quero isso, pode levar, nós estamos em pranto, nós estamos em guerra. Ei, crente, pelo amor de Deus, nós estamos em guerra e tem pessoas que estão pensando e preocupando-se com outras coisas. Ei, presta bem atenção, se Deus não for o dono do teu coração verdadeiramente, você não vai morar no céu. Se o Senhor não for primeiro lugar na tua vida verdadeiramente, você não vai escutar o toque da trombeta do arrebatamento e você vai ficar neste mundo de dores e de grande tribulação. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. A rainha Esther manda Mardoqueu vestir a roupa e dizer: olha, o que é isso? Para que isso? O texto diz, versículo 5, diz: para saber o que era aquilo e qual era o motivo de tudo aquilo. É como que a rainha Esther está dizendo para Mardoqueu assim: Mardoqueu, para que tudo isso, rapaz? Nós encontramos hoje a igreja moderna se colocando como a rainha Esther aqui neste contexto. A igreja moderna se espanta quando tem um crente que ora muito, que grita, que fala línguas estranhas. A igreja moderna se espanta quando vê um crente que ele quer buscar, que ele quer jejuar. A igreja moderna critica, a igreja moderna quer mudar, a igreja moderna vem trazendo de uma maneira para poder traduzir uma outra coisa que não era a realidade. Mas a Bíblia diz que Mardoqueu recusou totalmente. Mardoqueu recusou aquelas roupas. Mardoqueu recusou-se sair daquela situação até que Deus fizesse alguma coisa por ele. Oh, rebadará, suriandará. Aleluia, nós precisamos despertar, nós precisamos de um avivamento. A igreja do arrebatamento, ela precisa acordar. O momento é extremo, o mundo está desintegrando, o diabo está cirandando nas pessoas e nas famílias. E aonde está você no altar da adoração? Aonde está você na sua vida de consagração e de busca diante do Senhor? Aleluia, bendito seja Deus. A maioria dos crentes, eu prego com sem temor algum, a maioria dos crentes não estão sabendo, não estão percebendo, estão totalmente desatualizados daquilo, dos sinais que estão se cumprindo, dos sinais que estão aí patentes, e a igreja do arrebatamento está dizendo: ora vem, Senhor Jesus.
Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Presta atenção nesse enredo. Aleluia. O enredo aqui é muito Louvado seja confuso. Deus, louvado Toda a seja cidade Deus. de Jerusalém estava sabendo. Louvado Toda seja a Deus. cidade de Jerusalém, onde os judeus estavam em pranto, os judeus estavam em quebrantamento, os judeus estavam pedindo a Deus, e a rainha Esther não estava sabendo. Ei, a igreja moderna está assim. A igreja moderna não está percebendo. A igreja moderna, ela é tão chique que ela não percebe absolutamente nada do que está acontecendo. Sabe por quê? Porque a igreja moderna tem os olhos para as coisas aparentes. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que a igreja do arrebatamento ainda tem um coração em Deus, ainda tem a chama do Espírito Santo nela, ainda arde no peito de cada crente pentecostal, chamado e vocacionado por Deus, ainda arde no peito o desejo e o anseio de morar na glória com o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Nós não sabemos quantos dias levou para a notícia chegar até Esther. Não sabemos quantos dias levou, mas a cidade já estava toda incendiada com a notícia e a cidade já estava quebrantada. A igreja moderna é a última a saber das coisas espirituais. Sabe por quê? Porque Deus procura os pequenos. Deus procura aqueles que estão com os corações voltados para Ele. Deus procura aqueles que de madrugada me buscam, me acharão. O Senhor procura aqueles que de madrugada o buscam. A Bíblia diz que esses encontrarão o Senhor. A Bíblia diz que o Senhor procura, os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra para os abençoar. Oh, glórias ao nome do Senhor. Imagine a cidade de Jerusalém incendiada por um quebrantamento e a rainha Esther não sabia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Eu sei que eu estou frustrando muitas mulheres aqui que tinham Esther como, né, pastor, como isso, pastor. Abre o seu coração e ouça a palavra de Deus. Esther era falha assim como eu e você somos. Eu quero que você entenda que os textos sagrados eles nos traz entendimento. Esther parecia não entender quando manda ele vestir as roupas. No conforto do palácio, a rainha fica sabendo e agora tem em mãos a cópia do edito do rei que vai destruir os judeus. Presta bem atenção aqui. Esther, agora que não sabia de nada, agora está com a batata quente na mão. Ei, Deus vai colocar a batata quente na sua mão para que você possa entender que o negócio é sério. Porque às vezes nós precisamos pegar a batata quente na mão para entender que é sério. Porque tem pessoas que só sabem despertar se tiver com a batata quente na mão. Ei, crente, segura a batata quente aí, porque o Senhor está falando contigo profeticamente. Aleluia, através dessa palavra. O que fazer quando Deus vem até você com uma urgência, exigindo algo de você? Oh, aleluia. Quando aquela carta chega até Esther, significa que Deus estava exigindo algo dela. Mardoqueu envia a carta, não vai lá, entrega essa carta e dá para ela ler, porque nós fomos prometidos pelo rei, assinado pelo rei. E agora, de repente, Esther, que não estava sabendo de nada, agora sabe. Ei, presta atenção, crente. Porque tu não estava sabendo, mas agora tu sabe. Porque o Senhor te revelou nesta palavra. Aleluia, bendito seja Deus. Agora ela está com a batata quente na mão. Ela está com as mãos em mãos a cópia do edito do rei que irá exterminar os judeus. Presta bem atenção aqui. O desafio lançado por Mardoqueu a rainha Esther agora expõe os obstáculos. Olha o que a rainha Esther diz. Olha a resposta da rainha Esther. É bem parecido com a igreja atual. Presta bem atenção. Versículo 10 e 11 diz assim: então respondeu Esther e mandou dizer a Mardoqueu:
todos os servos do rei, olha isso, todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que sem ser chamado entrar no pátio interior para visitar-se o rei, com o rei, não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, olha, Esther está se colocando, e eu, nestes 30 dias não fui chamada para entrar ao rei. Viu que os obstáculos aparecem? Quando Esther pega a batata quente, ela diz assim, olha, sabe, Mardoqueu, é o seguinte, todo mundo sabe, inclusive você, todo judeu, todos os reinos da Pérsia sabem, se entrar algum homem ou alguma mulher lá no palácio do rei sem ser chamado, vai ser morto. Mardoqueu, sabe de uma coisa? Tu se vira aí porque eu estou fora. Era isso que Esther estava dizendo para ele. Presta bem atenção aqui no texto. Esther está demonstrando as dificuldades. Ela está dizendo que eu vou morrer se eu assumir esse negócio aí. Ei, quando a batata quente chegar na sua mão, eu quero ver se você tem estrutura. Eu quero ver se você vai levantar o seu nariz, empinar o nariz e caminhar com o nariz empinado. Entenda uma coisa, a igreja moderna está cada vez mais despreparada para lidar com as coisas espirituais. Aqui a questão era séria e ela nem entendia. Aqui a questão era urgente, agora Deus vem através da carta falar com ela assim, Esther, eu exijo que tu tome uma posição. Meu irmão, será que se Deus exigir algo de você hoje, você está preparado para poder reagir e responder conforme a vontade de Deus? Será que nós estamos preparados? Será que nós, a igreja, a minha casa, a sua igreja, a sua casa, será que nós estamos preparados para reagir conforme a vontade de Deus? Logo Esther reage demonstrando medo em tomar alguma atitude e pagar com a própria vida. Ela demonstra medo. Não sabemos quanto tempo levou com essa insegurança dominando o coração da rainha, mas todo o povo já estava clamando diante de Deus por livramento, já fazia dias. Ei, presta bem atenção, enquanto no coração da rainha Esther pairava o medo e a insegurança do que eu vou fazer agora, meu Deus, eu vou morrer se eu for até o rei. Enquanto ela pensava, enquanto ela demonstrou a sua insegurança, o seu ponto fraco, a sua falta de fé, quem sabe ali ela cambaleou com a sua fé. E ela ficou pensando, colocando, mostrando todos os obstáculos, dizendo assim, olha, eu vou acabar morrendo se eu for lá. Eu quero que você entenda que enquanto a rainha Esther estava vivendo com características da igreja moderna, com medo, trêmula, insegura, já tinha um povo lá há dias, clamando com o coração quebrantado há dias, pedindo, orando, clamando a Deus, chorando com panos de saco. Não era só Mardoqueu, não, já tinha milhares e milhares de judeus vestidos de panos de saco, com a cara no pó, sem comer, sem dormir, sem beber, pedindo, jejuando, pedindo a Deus que entrasse com providência. Enquanto isso, nós encontramos a igreja moderna, a rainha Esther, lá insegura e com medo de tomar uma atitude. A rainha precisava reagir e superar o medo. Quem sabe é isso que você precisa. Deus está esperando de você uma reação, de que você venha superar esse medo e tirar essa insegurança. Meu irmão, para com essa insegurança. Deus já falou, Deus já assinou, Deus já proveu, Deus escolheu, Deus falou profeticamente, Deus te levantou, Deus te deu todas as possibilidades, você tem todos os recursos possíveis, mas ainda pare o medo e a insegurança. E Deus não pode agir através da tua vida enquanto houver medos e insegurança. Esther precisava reagir e superar o medo e a insegurança para que ela se tornasse, a partir daí,
o protagonista da história. Porque até então o protagonista foi Mardoqueu. Até então o povo já estava gemendo e clamando. Até então os crentes, verdadeiramente crentes, já haviam se manifestado aos pés do Senhor. Aleluia! Eu quero que você entenda que ainda que este mundo esteja a cada vez pior, ainda que essa igreja moderna esteja cada vez pior, a Deus, ainda assim, a igreja do arrebatamento, ela está viva, ativa, fervorosa, buscando a presença de Deus dia e noite, sem parar, jejuando, clamando, porque a igreja do arrebatamento, ela tem compromisso com Deus. Esté precisava reagir. Aquele desafio insiste em conscientizar Esther. Olha Deus aqui, presta bem atenção, olha como Deus é bom. Versículos 12 a 14 diz assim: fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther, aquelas palavras de insegurança. Dizendo assim: Mardoqueu, rapaz, eu não tenho o que fazer não, se eu for lá eu vou morrer. Então vê o que tu faz aí, porque eu não tenho o que fazer não. Versículo 12 a 14, o desafio insiste em conscientizar. Meu irmão, se Deus não insistisse comigo e com você, já estaríamos perdidos há muito tempo. Sabe por que eu ainda existo? Sabe por que você ainda existe? Porque Deus está insistindo conosco. Como ele insistiu com Samuel. Samuel não entendia, Deus falou com Samuel até Samuel entender. E aqui nós encontramos essa mesma questão. Esther expõe os problemas e se recolhe no palácio. A igreja moderna é assim. Qualquer coisa, qualquer grito, qualquer cara feia, qualquer palavra ruim, qualquer coisinha que alguém fala, o coitadinho já faz bico, já fica com cara feia, já vai para casa, tria, aquela irmã disse que eu sou feia, aquela irmã disse que minha roupa estava horrível, aquele irmão, meu irmão, pelo amor de Deus, a igreja moderna é covarde, a igreja moderna é pequena, a igreja moderna é covarde, a igreja moderna não tem firmeza em Deus. Qualquer coisa derruba ela, mas nós encontramos aqui, Deus está sempre insistindo conosco. A Bíblia diz que, olha bem ao texto, versículo 12 a 14, diz que o desafio insiste em conscientizar. Versículo 12 a 14 diz assim: fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Aquelas palavras: não vou, porque eu vou morrer. Então lhe disse Mardoqueu que respondesse a Esther. Mardoqueu manda a resposta para ela lá: não imagines que, por estares na casa do rei, olha isso, não imagines que, por tu estar na casa do rei, só tu escaparás dentre os judeus. Porque se de tudo te calares, agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe para essa conjuntura como está, é que fostes elevada a rainha. Olha Deus apelando aqui, presta atenção. Esther precisava receber um chacoalhão de Deus para ela acordar. A maioria dos crentes está precisando disso, meu irmão. Eu não prego leitinho com açúcar, não. Mocotó, palavra de Deus, palavra que venha confrontar com você, te sacudir, para você entender que o negócio é sério. Nós estamos em guerra e nós temos uma chamada, uma vocação, e temos um alvo que é morar no céu, e o diabo está tentando de tudo para nos fazer parar, para fazer você parar. Os obstáculos estão aí para nos fazer parar, mas Deus está dizendo para mim e para você: você foi preparado para ultrapassar os obstáculos, você foi ungido para ultrapassar os obstáculos, você foi ungido para poder saltar os obstáculos e fazer a diferença no meio dessa geração. Você não é igreja fria, você não é igreja moderna, esfriada, morna, não. Você é um crente cheio do Espírito de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus começa a apelar, insiste, conscientizando Esther, dá um chacoalhão nela, dizendo assim: tu pensa que tu vai escapar só porque tu está aí dentro do palácio?
Mardoqueu está dizendo para ela assim, olha, Deus é onipresente. Aleluia. Aleluia, Jesus. Deus está te vendo aí onde tu está, Esther. Para com isso, tu não tem como fugir. Ei, Esther, não dá para você fugir de Deus. Ei, Esther, Deus está falando com você. Não dá para você fugir do Senhor. Aonde tu está, tu não está seguro se Deus quiser te pegar. É isso que Mardoqueu diz a Esther. Esther precisava de um chacoalhão. Dizer para ela assim, ela achava o quê? O que você pensa, Esther? Que você está seguro aí? Deus pode te pegar aí, minha filha. Ele é onipresente. Glória a Jesus. Só tu escaparás dentre todos os judeus? Se de todo te calares agora. Está dizendo assim, olha, chegou o momento de Deus te usar, Esther. Agora que tu vai fazer, tu foi chamada, Esther, para esse momento, para essa geração. Tu foi chamada, Esther, para esse momento, para essa geração. Tu não pode se calar. Tu tem que abrir a boca, tu tem que fazer a obra, tu tem que se fazer conhecida no meio dessa geração que está gemendo, clamando, pedindo a Deus. Eu quero que você entenda que não é todo mundo que está como você dentro do conforto de um palácio, não. Tem muito crente aí que está gemendo e chorando e pedindo e clamando e pedindo que Deus entre com providência. Aleluia, bendito seja Deus. Mardoqueu insiste, Deus insiste com Esther, dizendo para ela assim, olha, aleluia, abre o teu coração, quem sabe para isso que você foi elevada rainha. Se você abrir a tua boca, você pode perder o cargo de rainha. Lembra da rainha Vasti, que foi antes de ti? Ela perdeu, do nada. E Deus também pode tirar. Mardoqueu disse assim para ela, olha, não sabes tu, fica ciente tu, que se tu não fizer, Deus vai mandar de outro lugar o livramento, porque o povo está gemendo e chorando, porque o povo está pedindo, porque o povo está almejando, porque o povo está pedindo a Deus. Deus vai mandar o livramento de algum lugar. Aleluia. Sabe o que é que Deus está dizendo para Esther aqui, entre linhas? Eu quero que a partir de agora você seja o protagonista dessa história. Aleluia. Glória a Deus. Percebendo o medo e a insegurança da sua prima rainha, Mardoqueu insiste, conscientizando-a de que para isso ela foi chamada e escolhida por Deus, e ninguém consegue fugir de Deus. Observe que todo ser humano precisa de um empurrãozinho, de um incentivo. Você sabia disso? Você não é o único, meu irmão. Todo ser humano precisa de um empurrãozinho. Eu preciso de um empurrãozinho todo dia. E Deus tem dado esse empurrãozinho para mim. Eu vou contar um rapidinho. Eu estava ontem lá na igreja trabalhando nos detalhes lá. Deus, tem misericórdia, eu preciso comprar algumas coisas, Senhor. E aí eu estou sem dinheiro. E de repente me uma mensagem no celular, pastor, o senhor está aí? Ô meu filho, eu estou aqui. Veio e me entregou um envelope. R$100, ó pastor, está aqui ó, a oferta para ajudar aí na igreja. Eu levantei a minha mão para o céu e dei glórias ao nome do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus está me incentivando a fazer. Porque Deus está me dando um empurrãozinho todo dia. Se sinta aí Deus dando um empurrãozinho. E ainda bem que é um empurrãozinho, porque se Deus der um empurrãozão em mim e você, não sobra nada de nós. Mas Deus vai dando um empurrãozinho pequeno, sabe? Pequeno que eu e você possa suportar. Receba essa palavra profética na tua vida, em nome de Jesus. Glória aleluia. Aleluia. Sozinho nós não poderemos ser eficientes. Se eu e você não receber um empurrãozinho todo dia de Deus, não seremos eficientes. Meu irmão, a nossa eficiência não vem de nós mesmos, vem de Deus. Dê glória a Deus por isso. Não se sinta pequeno porque alguém tem que exortar você. Não se sinta pequeno porque você tem que ouvir uma palavra que venha de encontro, te fazer pensar. Não se sinta pequeno porque você tem exposto várias limitações. Não porque você é homem como eu, você é mulher, você é homem, você é mulher, porque você é limitado. Nós necessitamos de um empurrãozinho todos os dias. Era isso que Esther estava pensando. Eu quero que você entenda que aquela rainha entrou no seu palácio, começou a chorar, gemer, pedir a Deus, pedir misericórdia, dizer, Deus, eu estou com medo, o que é que eu faço? E de repente Deus não desiste dela.
Deus não vai desistir de você. Enquanto você não desistir dele, ele não vai desistir de você. O desafio traz avivamento. Olha o que diz o versículo de número 15 e 16. Então disse Esther que respondesse a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. Está vendo que a necessidade era dela? Jejuai por mim. Ela está dizendo assim, ó, eu estou fraca, eu estou com medo, eu estou inseguro, eu preciso de oração. Quem disse para você que você não precisa de oração? Quem disse para você que você é tão autossuficiente que não precisa de oração? Quem foi? Será que Satanás soprou no seu ouvido para dizer para você que você não precisa que alguém ore por você? Meu irmão, pelo amor de Deus, o apóstolo Paulo, por várias vezes, ele escreveu para os irmãos dizendo, olha, orem por mim, porque eu preciso de oração, eu preciso de intercessão. Esther estava mal, Esther estava muito mal. Eu quero que você entenda. O texto está revelando que a rainha Esther estava muito mal no seu palácio, porque o palácio, meu irmão, o exterior do palácio é lindo, mas lá dentro, meu irmão, dentro de Esther estava quebrada, estava moída, estava com medo, estava insegura, e ela agora resolve sair para fora, escancarar, colocar para fora e dizer assim, olha, eu preciso de oração, tem misericórdia de mim. Faça um jejum por mim, nem coma, nem beba. Olha, ainda a pessoa insegura, ela exige detalhes que nem precisa às vezes. Esther diz assim, olha, para que ela pudesse se sentir segura, diz, vocês vão ficar sem comer e sem beber água por 3 dias. Olha isso, irmão. Quem aguenta um negócio desse? Tinha que ser crente mesmo. Vocês vão ficar sem comer e sem beber por 3 dias. Nem de dia e nem de noite vocês vão comer. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Olha isso, ela colocou todo mundo para jejuar, para ficar sem comer e para orar, pedindo a Deus. E depois dos 3 dias, eu irei ter com o rei, ainda que contra a lei. Se eu morrer, morri. Tá vendo qual era o medo dela? Ela disse assim, olha, se vocês me ajudarem em oração, me fortalecer, depois desses 3 dias, eu vou, e se eu morrer, eu morri. Esther precisava de um avivamento. A Bíblia diz que então Mardoqueu aceita o desafio. Aconteceu um grande avivamento com aquele desafio. O povo já estava orando há dias, eu quero que você entenda isso. O povo já estava em oração, em consagração, em gemido, em pranto, já há dias, e não sabemos quantos dias, talvez mês inteiro, meses, sei lá, não sabemos de fato. O decreto era dali a 11 meses, e o povo já começou a chorar, começou a saber chorar e quebrantar. Imaginemos, pois, que estava ali, estava ali acontecendo um grande avivamento. Enquanto isso, Deus estava dando força para Esther. Enquanto o povo jejuava, enquanto a própria rainha jejuava, quem sabe Esther já não jejuava mais, há dias. Quem sabe aquela insegurança, aquele medo de Esther era porque ela já estava sem jejuar, já fazia muito tempo, porque a igreja moderna não valoriza mais o jejum, a igreja moderna não valoriza mais a oração, a igreja moderna não valoriza mais o sacrifício pessoal para Deus. A igreja moderna, ela vive totalmente apática, totalmente sem a presença de Deus. A igreja moderna está morrendo cada vez mais, mas a igreja do arrebatamento, ela ainda continua santa, consagrada, guardada pelo Espírito de Deus, aguardando a trombeta tocar para se encontrar com o noivo. Bendito seja o nome de Jesus. Depois daqueles 3 dias, Esther, por um milagre de Deus, se torna o maior protagonista da história do texto. A Bíblia diz que a partir dali, o grande protagonista da história agora se torna a rainha Esther. Todo desafio espiritual proporciona um avivamento, e em todo avivamento tem jejum, tem oração, tem consagração, tem presença de Deus.
A igreja moderna, ela só será restaurada se tiver jejum, se tiver oração, se tiver consagração, se tiver desafio espiritual. Eu quero encerrar essa mensagem te desafiando espiritualmente. Quero fazer um desafio espiritual agora para você. A igreja está vivendo um desafio de se manter avivada, aguardando o arrebatamento. O apelo e a ilusão do mundo está nas ruas para desanimar o povo de Deus. Eu quero convocar você que é crente a um desafio espiritual. Se levante como Esther, ainda que o medo e a insegurança tenha batido a tua porta. O Senhor quer te dar força a partir de hoje. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós vamos orar por tua vida, meu irmão. Aleluia. O Senhor vai te fortalecer. Nós vamos colocar o seu nome no caderno de oração. Nós vamos interceder por você. Nós vamos orar aqui por você. E se você neste momento precisa se reconciliar, precisa se voltar para Deus, se você neste momento precisa estar na presença de Deus, se você precisa voltar para a casa do Pai ou aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu quero te convidar neste momento. Eu quero te convidar. Escreva aí, nós não podemos ouvir a sua voz, mas podemos ler o que você escreve. Escreva aí, eu quero me reconciliar. Nós iremos orar por você. Saia do conforto do palácio, porque tudo isso não é barreira para que Deus possa te encontrar. O Senhor pode te encontrar onde você estiver. E nós queremos orar e apresentar a sua vida diante do Senhor. Tem alguém aí que queira aceitar a Cristo como Salvador?